E aí, gente, Learning Science aqui. No episódio de hoje a gente vai falar sobre algoritmos, né? Não é necessariamente algoritmos específicos de aprendizado supervisado e não supervisado, mas a gente vai falar sobre alguns modelos também. Então, não necessariamente só algoritmos, mas modelos também de inteligência artificial, né? Essa é a parte 1. Então, o primeiro artigo que a gente vai usar como base é uma review. Um paper review basicamente eles leem vários artigos no tema recente e falam sobre o tema, né? É um paper review sobre algoritmos e arquitetura de Deep Learning. Até essa imagem que eu achei interessante mostrar, só pra gente terminar a parte anterior sobre Convolutional Neural Networks. Tem essa parte aqui que tem a Torre Eiffel, né? Uma imagem. A gente tem os pixels, que tem as matrizes que estão tentando analisar esses pixels um por um, né? Você pega a soma de tudo isso e analisa diversos tipos de shapes e formas diferentes, né? Obviamente o foco dessa imagem é a estátua em si. Aí tá aqui, por exemplo, é um objeto de alto nível de reconhecimento, por exemplo. E quando um sistema de IA quer interpretar uma imagem, ele tem que saber, beleza, onde é essa imagem, por exemplo. Obviamente uma pessoa normal vai ver a Torre Eiffel não, é a Estátua da Liberdade. Vai saber que é em Nova York, por exemplo. Então é mais ou menos isso que você tem que fazer o sistema de IA fazer, né? Eles citam 4 modelos de IA. Eu só vou falar do último, que é o Convolutional Neural Networks, Autoencoder e Restricted Boltzmann Machines, que é meio que inspirado em termodinâmica na física, né? Mas eu só vou falar do Long Short Term Memory por enquanto, né? Eles também colocam um gráfico interessante que mostra os principais libraries, né? Então, se você interessa por programação de inteligência artificial, eu recomendo tanto o TensorFlow quanto o PyTorch, né? PyTorch, por exemplo, é usado na Common AI, né? Que são carros autônomos. É tipo uma empresa que nem a Tesla, mas eles vendem sistemas que auxiliam, que transformam carros comuns, tem as marcas específicas, para eles serem autônomos, né? Andarem sozinhos e tal. Mas eles usam PyTorch, se eu não me engano. Bom, o que é Long Short Term Memory, né? Eu sempre achei essa imagem extremamente difícil de entender. Mas basicamente pensa em um sistema que tenta aproveitar a informação relevante que passa por ele para ser usada posteriormente. Isso aqui é extremamente importante em inteligência artificial em jogos, né? Então você tem aqui alguns contextos, né? A função de ativação, que é esse sigma. Esse tá também é uma função de ativação. Você tem as camadas, que é esse ht-1, e o seu input, que é esse x. E você tem as portas aqui, né? Que é a forget gate, que é de esquecer, né, em inglês. A do input, output e as células, né? Que é esses Cs aqui. E basicamente o que o sistema quer fazer é que, na verdade, isso aqui é chamado de RNN, né? Que é Recurrent Neural Network, ou rede neural recorrente, né? Em que você quer fazer um sistema cíclico que quer filtrar o que é útil ou não para resolver o seu problema. Então, você quer fazer um sistema de IA que joga xadrez, você quer ao longo do tempo que o seu sistema ele melhore o jeito de jogar de forma hierárquica, né? Você quer, por exemplo, entre aspas, esquecer jogadas que provavelmente são ruins e guardar somente as boas, né? Eu creio que de certa forma o cérebro também tem essa questão hierárquica, né? A gente separar o que é útil ou não para ser lembrado, né? Então, obviamente você não lembra o que você comeu sei lá, há um mês atrás, no dia específico, dia 20 do mês atrás, você não lembra o que você comeu, o que você almoçou. Essa informação é inútil. A não ser que teve um evento, né? Que aí você lembra o que você comeu e tal. Mas se foi um dia comum, você não vai conseguir lembrar. Porque nós também temos essa questão de esquecer também. Tipo, pessoalmente, tem várias coisas que eu esqueço desse tipo, né? Que é impossível de lembrar. Eu não lembro nem o que eu comi ontem, eu acho. Então, imagine. Mas a questão não é útil lembrar isso. Então, o nosso cérebro, ele automaticamente, ele guarda informações úteis e tira as
são inúteis, né? Como isso acontece, eu não sei. E a neurociência também não consegue responder. Mas o ponto é que tem um princípio lógico por trás dessa estrutura aqui, né? Isso daqui parece ser bem difícil de entender. Mas basicamente a gente tem aqui forget gate, output gate, input gate, tudo aqui as células, né? E as camadas. Vamos por partes, né? Então aqui é o forget gate. Esses símbolos eu vou meio que falar o que é, mas esse daqui é esse sigma é a função de ativação. Esse W são os weights, né? Lembra aquelas sinapses artificiais que a gente viu em vídeos anteriores, né? Eu creio que nesse momento do curso você já tem que entender o que é weight, né? Lembra, né? Que as sinapses artificiais são valores numéricos que mudam ao longo do tempo. E podem ter muitos weights, né? Vai ter rede aí, como a gente viu na última aula, que vai ter mais de 25 milhões de weights, né? Que vão mudar ao longo do tempo conforme o sistema vai se atualizando. Aí você tem esses weights, uma função do input. Então esses weights eles são relacionados ao input. Um grupo de weights relacionados às camadas. Esse T-1 significa que são as camadas anteriores desse sistema. E uma coisa chamada bias, né? Que também vai ser parte da equação. E no caso daqui é a porta de esquecimento, né? A forget gate. Tem também aqui a input gate, que não muda muito, né? Só muda que é uma gate diferente. Que é essa daqui, né? Da segunda aqui. Tem aqui eu acho que eu pus igual, né? Input gate. Aqui era pra ser outra, na verdade. Output gate. Se a gente voltar aqui é mais fácil. A gente tava na input gate, agora vai na output gate. Depois a de cell gate, né? Então, output gate. Aqui. Que no caso é a saída, né? Do sistema. Você vê que a notação mudou aqui. Então, são os weights relacionados ao output final. E se a gente vê o significado de cada coisa ali, esse W são os weights. Esse W menor são weights do output da rede, né? O bias e o tensor multiplicativo, né? Esse aqui é basicamente é um tensor entre matrizes, né? Então, é basicamente um grupo de multiplicações matriciais conjuntas, né? Que vão ser a base das funções aritméticas que vão acontecer aqui. Mas é multiplicativo. Então, no geral, você tem essa parte aqui, no caso, né? Que são as células, né? Que são essas partes aqui do gráfico, né? Então, tem tensores multiplicativos em relação a todas elas, porque elas compõem todo o sistema, né? Então você tem aqui a forget gate, input gate. Lembrando que os parâmetros mudam aqui, né? Então aqui é a função da forget, né? Com os weights, sempre com os weights ao redor. E as camadas e o bias ao redor. Aqui a gente vai ter a forget gate em si em relação às camadas das células. Então, forget gate em relação a essas células aqui. Depois, o input gate com relação a toda essa equação aqui, que vai pegar tanto a função de ativação quanto também inicialmente as células com relação aos weights do input e também com relação às camadas, né? Então pensa em tudo aqui em valores numéricos que vão mudando ao longo do tempo. E tudo matricial, né? E aqui embaixo também as camadas aqui. Então, basicamente, pensa num sistema hierárquico de fazer o IA aproveitar o que é importante para ser usado posteriormente. Então, um sistema que, por exemplo, que joga Dota 2, ou no futuro talvez jogue League of Legends, ou StarCraft 2 que tem também, como eu vou mostrar, basicamente eles usam isso. Então, vamos supor um exemplo de uma jogada que foi que eu usei no passado, que eu lembro como faz, eu vou usar de novo em certo contexto, que em questões de árvores de probabilidade, na minha opinião, é melhor. É isso que o sistema de IA vai fazer. Para isso ele usa uma coisa chamada algoritmo de Monte Carlo, né? Que é para calcular a árvore de probabilidades nesse contexto, que eu vou falar em outro episódio. Então esse aqui é o long shot time memory.
Na parte do código, porque, por exemplo, você vai falar, nossa, isso daqui talvez seja tão complicado, como que eu vou conseguir aprender a parte de código? Eu, por exemplo, demorei muito para aprender como funciona cada parte aqui. E até eu expliquei de uma forma bem superficial, na verdade. Só que a parte do código é muito mais fácil. Aqui é TensorFlow com Keras, né? Então é muito mais fácil. Aqui é TensorFlow, né? Então você está citando uma library do Keras. Aí você coloca aqui LSTM, tem os valores específicos, né? Aqui você configura as camadas, né? Aí tem as coisas básicas com relação a como você estrutura isso daqui. Mas esse daqui é um exemplo, assim, simples, de como a parte do código é muito mais fácil. Então, aqui inputs randômicos, no caso que você está fazendo uma função aqui para testar, né? Mas você tem aqui o input, as camadas, ou output. Então, no fim, você tem um sistema que é muito mais fácil de entender do que isso daqui, por exemplo. Mas é bom você entender a teoria também, porque eu creio que a pessoa que entende a teoria e a prática no código, ela vai sair melhor, até conseguir fazer coisas que, como eu disse antes, de repente você sabe tudo sobre a parte do código, mas às vezes você vão ter artigos novos que usam coisas mais recentes e você consegue fazer na mão e vai ser útil para você no seu trabalho com relação à inteligência artificial, por exemplo, ou no seu paper que você está escrevendo, enfim, para fazer certos tipos de programas, né? Aqui é a mesma coisa, só está se falando de uma forma mais diferente, eu achei mais fácil de entender. Aqui no caso tem output gate, input gate, forget gate, cell state e as camadas escondidas, né? E você vê que tem dois tipos de funções sendo usadas, que é o sigmoid, que é uma função de ativação específica, tem uma equação específica para ela, e a tá também, que é uma função de ativação específica. E toda essa relação aqui é uma forma hierárquica de usar informação para ser usada posteriormente, né? Especificamente muito interessante em jogos, né? Que eu vou usar um slide até de outra aula que eu dei anteriormente, em outro vídeo do canal, com relação o título do vídeo era sobre Liquid Neural Networks, né? Que foi uma palestra que eu vi do MIT Brains, alguma coisa assim, o instituto deles lá, que falou sobre esse tema, né? E eles basearam, o autor original do algoritmo, né? Na composição do cérebro de uma minhoca chamada C. elegans, né? Então, é um organismo específico, né? Aí, no caso, tá aqui a estrutura dela, né? Ela tem 300 e poucos neurônios. E com base nesses neurônios, que é muito mais fácil de você entender, por exemplo, de um ser humano que tem bilhões, como eles têm poucos, você consegue entender melhor a quantidade de informação melhor para você processar, por exemplo, a relação entre eles, né? E o objetivo dele era usar um princípio que ele aprendeu estudando esse organismo em inteligência artificial. Isso aqui, por exemplo, é a conectividade neural na C. elegans, né? Diversas neurônios específicos, né? E eles têm 302 neurônios individuais em 118 grupos, além das questões relacionadas à parte muscular dela. Tem coisas como, por exemplo, portão de íons normal do cérebro comum. Entre aspas, né? Não é um cérebro comum. É um cérebro de organismo bem pequeno, mas ele tem coisas com relação, por exemplo, a neurotransmissores como o GABA. Aí você pode estudar coisas relacionadas a sono, a ciclos circadianos nesse organismo. Até células têm coisas desse tipo, né? Em certos contextos. Que eu não vou entrar aqui. Mas abelhas também tem isso. Tem coisas como, por exemplo, Mushroom Broads, né? Que eu já falei em outro vídeo do canal. Com relação acho que cérebro de insetos. Eu não lembro se eu fiz um vídeo sobre isso. O que eu fiz? Faz tanto tempo, mas eu citei num livro, por exemplo, que fala sobre, por exemplo, como eles guardam memória. Insetos, no caso, né? Então, ele estudou esse sistema e aí, essa aqui é a parte de uma palestra deles, né? Depois ele fez um paper com várias pessoas, esse tal de Ramin Hassani. E aqui ele mostra aqui os modelos de comuns aqui no caso de RNNs, né? Que a gente tá olhando. O padrão. Então você tem um input aqui ao longo do tempo. E você tem uma função ao longo do tempo desse sistema, os parâmetros. E você quer entender. No caso, é uma rede neural simples de RNN. Aí ele mostra o próximo aqui.
que você tem uma coisa um pouco diferente, porque você pega uma derivada, né, ao longo do tempo desse sistema, mas no fim é a mesma coisa. Só que aqui a mudança deles e tem relação deles que é meio baseada nisso, dessa adição, né, nesse paper do Funahashi, né? Mas eles mudam um pouco no paper deles. Se você quiser ver só procurar pelo vídeo que eu fiz sobre esse tema, né? Tá escrito Liquid Neural Networks. A palestra deles também é muito boa, se vocês quiserem ver depois. Só que tá em inglês, né? E aí basicamente você tem aqui essa derivada ao longo do tempo. E o componente que é adicionado é essa parte aqui. Então, é o input ao longo do tempo e esse tal aqui que é uma questão relacionada à parte temporal nesse contexto. Então, é uma RNN de tempo contínuo. Aí você pode falar, beleza, só mudou isso. O que isso vai fazer de diferença? Muita diferença. Porque a mudança que eles fizeram, não necessariamente nesse algoritmo, mas no próximo, vai ser basicamente uma que vai fazer os sistemas de IA deles serem muito mais rápidos em várias aplicações, por exemplo, em carros autônomos, robótica e tal. Fazer esses algoritmos serem bem mais rápidos com uma mudança de equação simples. Então, o propósito deles foi mostrar que uma mudança de equação simples que foi inspirada na C. elegans, né? Eles conseguiram fazer um sistema muito mais eficiente. Você pode falar mais uma coisa simples, mas você descobrir essa coisa simples é sempre complexo, né? E eu vou deixar o paper deles na descrição também. Bom, por que eu estudar Reinforcement Learning? Basicamente, ele é o modelo mais famoso. Então você vê aqui 3 capas da Nature, né? Uma sobre o AlphaGo, uma sobre StarCraft 2, que é o primeiro, e uma sobre Gran Turismo 7 ou 8. Todas usando Reinforcement Learning com o algoritmo de Monte Carlo e outras questões que eu não ensinei ainda aqui. Mas basicamente é inteligência artificial em jogos. Eu fiz uma série de vídeos enormes sobre inteligência artificial em jogos uns anos atrás. Uns 2 anos atrás que eu saiu. Mas basicamente isso aqui tem peso. Então a pessoa, por exemplo, de repente ela ouve sobre inteligência artificial nos jogos e não é aquela inteligência artificial comum que você vê no Mega Man, não, aquela inteligência artificial de NPCs, porque aquilo ali não é inteligência artificial normalmente. Não é outra coisa. É chamado de inteligência artificial em NPCs, mas não é. É até uma mudança de termos, porque o termo é usado, mas eles usam algoritmos heurísticos, né? Nas versões antigas de jogos, né? Em FIFA da vida, jogos de luta. Eles nunca usaram IA ainda. Até porque não tinha se desenvolvido tanto quanto agora. Somente Reinforcement Learning. Hoje é possível que tenham jogos talvez que usem. Mas eu lembro de que eu peguei um livro sobre inteligência artificial em jogos. E foi o contrário do que eu pensava. Que não tinha inteligência artificial aí. Tinha alguns algoritmos específicos, mas não. O sistema não aprende. Então, não é inteligência artificial. Bom, tem outros também da Nature e da Science. Também sobre o AlphaGo. Aqui sobre provavelmente o agente 94 ou 97 da DeepMind, né? Que venceu os seres humanos em Atari, né? Que conseguiu derrotar diversos jogos no Atari. É melhor que os seres humanos, né? Embora não o Pitfall. Nesse ele não conseguiu porque é muito bem difícil. E o terceiro aqui sobre o AlphaZero, que é um paper, né? Da DeepMind, que é um sistema de IA que joga xadrez, shogi e Go, né? Dá pra mover os 3 aqui, né? O xadrez, o shogi, pra quem assistiu Hunter x Hunter sabe que é shogi. É tipo um xadrez da vida. Eu nunca joguei. E o Go também eu achei bem difícil. Já joguei uma vez, é bem difícil. O xadrez é mais conhecido, né? Então o que eu quero mostrar é que inteligência artificial em jogos é uma coisa séria. E na verdade um dos maiores avanços da inteligência artificial veio recentemente pela inteligência artificial nos jogos. Então se algo é capa da Nature, da Science, entre outras revistas, é porque algo é muito importante. Talvez não tenha dado tanta atenção. Bom, por isso que é importante que a gente aprenda Reinforcement Learning. Como que funciona Reinforcement Learning?
até para quem estuda inteligência artificial geral, algumas pessoas gostam de também aplicar também nesse contexto, né? Primeiro a gente tem que ver o que é um processo de decisão markoviana, né? A gente tem o agente, o ambiente, as ações, o grupo de ações desse agente. No caso, aplicado para jogos, pode ser um Super Mario da vida. Então, quais ações que maximizam minha recompensa, que é esse RT. Esse T é de longo do tempo. E se tem mais um aqui também. E nos estados do sistema. Então, esses estados são os frames por segundos, no caso, se você aplicar isso para jogos. Se for em dados relacionados a preço de ações, seria a mudança do preço de ações por segundo. E assim sucessivamente. E aí, basicamente, você tem esse paper que eu gostei muito para ensinar algumas questões básicas sobre Reinforcement Learning. Então, o princípio central de Markovian Process, algumas pessoas podem mudar isso daqui um pouco. Tem até um pesquisador, eu acho que é o Marcus Hutter, que muda um pouco nessa a forma que esse tuple é construído. Mas aqui é um tuple. O que é um tuple na ciência da computação? É basicamente um conjunto de coisas que esse sistema tem. E aí, o S são os estados do sistema, A são o set de ações, o T são funções de transição. Para quem estudou um pouco sobre máquina de Turing, sabe mais ou menos sobre isso, né? Função de recompensas, que é o R. Função de penalidades, que é essa função de desconto, que é o gama. E o H, que são o número de decisões probabilísticas, né? Então, esse H é importante. No caso de jogos online não. No caso desses papers aqui, por exemplo, todos eles usam algoritmo de Monte Carlo. Além de Long Short Term Memory, além de Reinforcement Learning, eles usam o algoritmo de Monte Carlo, que é para calcular a árvore de probabilidade de quais seriam as melhores ações, né? Com relação à memória que eles têm de o que realmente funciona dentro do contexto do jogo, né? Então essa parte do H normalmente é o algoritmo de Monte Carlo, né? Em suas versões. E aqui a função de transição, né? Você tem os estados dos sistemas, as ações e os estados futuros, né? E o sistema tem que prever uma probabilidade com relação a isso, né? A probabilidade é muito importante para inteligência artificial e funciona muito bem. Bem desenvolvida, né? Então você tem aqui que chama de trajetória, né? Então você tem aqui as ações, os históricos de ações nessa rede. Você tem aqui os estados, né? Os tensores com relação aos estados e ações do sistema. E no caso, por isso que é interessante você usar long short term memory, né? Você consegue usar esse passado aqui do sistema para organizar o que é realmente útil para maximizar sua função de valor no futuro. Então, para fazer seu sistema que joga Super Mario ser bem sucedido, você tem a soma ao longo do tempo do desconto ao longo do tempo, que no caso são as penalidades, em relação às recompensas e ações. É o que eu falei anteriormente, eu já falei sobre isso em outro vídeo. Não é algo difícil. É a soma das penalidades ao longo do tempo e das recompensas nos status. Nos status são os frames por segundo. E ações do lá. Pode ser 30 frames por segundo, não importa. 50. Embora isso vai mudar aí a taxa de aprendizado, hein? E você tem a função de valor, que é esse V, com um P em cima, que é a policy, action policy, né? Com relação ao que o sistema realmente quer que seja usado para ser relacionado à penalidade de recompensa, né? E você vai ter o H, que vai ser a questão das probabilidades de você maximizar essa função de valor. E como eu disse, normalmente é usado um algoritmo de Monte Carlo para isso. Então é simples, se você quer usar funções probabilísticas para saber o futuro. Futuro não, para você prever qual que é a melhor ação dentro desse contexto. Então dentro do xadrez, qual é o melhor conjunto de jogadas para maximizar a minha porcentagem de vitória? Isso muda ao longo do tempo. Conforme a partida se vai mudando, e se você vê a partida do AlphaGo jogando contra o Liu Xiong, é um cara assim que era o melhor do mundo no Go, você vai ver que o sistema estava tanto aprendendo enquanto jogava, assim como não é no Dota 2, como eu já vou mostrar, quanto ele estava calculando continuamente a probabilidade de vitória com relação a cada jogada. Então cada jogada ele estava mudando, aprendendo.
Assim como, entre aspas, um ser humano. Entre aspas. Bota um aspas enorme. Eu não acho que Reinforcement Learning resolve o problema de inteligência artificial geral. Então aqui você vai ter o valor esperado dessa policy, que a gente vai explicar em outra aula com mais detalhes. Você vai ter a soma com relação ao H, que é a sua função probabilística, né? Que você vai usar o algoritmo de Monte Carlo. A sua função de desconto, que é esse gama. As suas recompensas ao longo dos estados e ações, que vão ser os frames por segundo, e as ações do personagem. As ações no xadrez seriam as peças que você vai mover e tal. Do oponente também. Então, a policy, no caso, é uma função de maximização das recompensas de ações dentro de um grupo de ações macro. Então, ações individuais dentro do grupo macro de ações. Mas as penalidades com relação à soma de todos os estados do sistema. Tanto da função de transição, a mudança de ações ao longo dos frames por segundo, que o personagem vai ter no jogo, e a função de valor que a gente viu anteriormente. Mas tudo sobre o gama, né? Tudo que você vai calcular é uma aritmética de mais e menos. A penalidade, né? Então, se tem um valor negativo na sua função de valor, quer dizer que ao longo das transições, pensa num personagem se movendo. O personagem está se movendo no Dota, farmando, andando pra lá, pra cá, irritando o personagem inimigo, enfim, comprando item, dando recal, destruindo torre. Aqui tá nessa função de transição. E a função de valor qual que é o valor que maximiza minhas funções? Aqui é uma função estática, né? Entre aspas. E aí você tem o que é chamado de tabela Q, e também isso aqui não é difícil, por incrível que pareça. Então você tem um input ao longo do tempo dessa tabela Q, que envolve o que vai ser penalizado e o que vai ser recompensado dentro do sistema. O resto não muda praticamente. Então, aqui no final você muda aqui porque você vai tentar entender a sua função de valor em ações passadas, né? Então, das minhas ações passadas, e esse S com um tracinho, são as ações, os estados futuros, né? Então, das minhas ações passadas, com relação aos frames por segundo, o que está acontecendo na partida agora? O que eu devo fazer para maximizar meu resultado, né? E aí, eu tenho que estar nesse paper do Dota 2 porque tem uma tabela muito interessante, né? O paper da OpenAI que fez esse sistema que realmente é dos melhores do mundo em Dota 2. A IA sozinho. Controlando 5 personagens ao mesmo tempo. O Dota eu não vou ensinar muito como funciona porque eu só jogo League of Legends, né? Então eu sei de League of Legends, não sei de Dota. Mas basicamente você tem que farmar, você tem que destruir torres, você tem que matar os inimigos, você tem que fazer os objetivos, né? E cada personagem tem a sua função e tal. Aqui, por exemplo, tem os creeps, né? Que são os minions que vão ser farmados. Tem os itens, habilidades, enfim, o mapa. Você tem... É um jogo que tem parcialmente informação imperfeita, né? Porque você não sabe onde estão os jogadores inimigos, que é na jungle e tal. Mas basicamente é um jogo de destruir torre no fim, né? E de destruir o nexus inimigo. E é muito difícil, por sinal. Eu creio que Dota é até mais difícil que LoL. Essa é a tabela Q. Então se você ficou pensando, o que é essa tabela Q que a gente viu aqui? Então, essa soma de recompensas e penalidades ao longo do tempo com relação à função de valor. Ela é basicamente essa tabela aqui. Então, por exemplo, ganhar uma vitória, a recompensa é 5 numérica. 5 positivo. Se o seu personagem morre, é menos ou negativo. Se vários personagens morrem, é menos 2, que é o time, né? Se você ganhar XP ao longo do tempo, você ganha uma recompensa menor do que ganhar a partida. A maior recompensa é ganhar a partida. 0.02. Se você ganhar gold ao farmar, né? Ou matar personagens inimigos, também o sistema ganha recompensas. Dinheiro gasto bem, né? Em itens também ganha recompensas. Mudança de vida, né? Pra você manter sua vida lá em cima, também recompensa. Mas esse daqui também é tão bom, né? Porque às vezes você tem que gastar a vida pra conseguir matar os inimigos. Mudança de mana. O personagem morreu, menos 6. Então é recompensa negativa, é uma penalidade. Então as penalidades são os gama, né? E as recompensas são essas positivas. Então tudo que é gama é uma negativa. Então aqui, ó, destruir torres vai ser positivo. Cada uma conforme o que os
desenvolvedores pensaram ser conveniente, né? Então, basicamente, essa tabela aqui. Você vai basicamente ter uma soma de penalidades e recompensas, você quer maximizar esse valor. Então, dentro do conjunto de que isso aqui são ações. Esse é o A. Essas coisas aqui são os A. São as ações. Os estados do sistema são os frames por segundo. Mas as ações que os personagens fazem, você vai somar ao grupo de ações que foram ruins e boas. Só que isso não acontece a cada jogo. Ao longo do jogo, o sistema, por exemplo, vai falar que, por exemplo, o sistema calculou 45 gradientes, gradient descents, durante o jogo. E durante o jogo, o sistema melhorou. Durante o jogo. Tipo, quando você assiste Dragon Ball, e aí o personagem, o Goku da vida, né? Ele tá fraco, né? Comparado a antes, aí do nada ele faz uma coisa extremamente... dá uma mudança total, que o cara muda totalmente, né? Sem treinar, né? Enfim. De uma forma simples, da parte de frames por segundo, pensa em como grupos de frames. Aqui, por exemplo, 4 frames do jogo combinados em uma observação. Eu não citei aqui na anotação. Eu recomendo também o curso do Silver, acho que é David Silver, né? É um dos caras principais com relação ao AlphaGo, por exemplo. A pesquisa em inteligência artificial nos games, né? Ele fez um curso no canal da DeepMind no YouTube. Que eu fiz e é muito bom. A maioria do que eu aprendi nesse tema foi nesse curso. Que eu vou deixar na descrição também, pra quem quiser fazer. E é da própria DeepMind, né? Então você tem aqui os frames por segundo, que são combinados em observáveis. E aí, 4 outros frames para decidir a ação. Então isso aqui é para você analisar a situação. Aqui é para você... é o tempo de um sistema probabilístico para calcular o que fazer. E depois fazer de fato. É assim que o cérebro funciona? Não. Porque você tem que provar cientificamente que é assim que funciona. Mas teoricamente é interessante que talvez seja como funciona. A gente analisa uma situação, ponto de vista visual. Por mais que se pareça fácil, você segmentar uma imagem é muito difícil, né? É assim que Deus criou a gente. A gente olha pra uma situação, tem uma pessoa atravessando a rua. Pra você entender isso é fácil, agora pra um sistema de IA entender é muito difícil. Então, observar a situação, entender o que tá acontecendo e aí fazer a ação em si. Então, de certa forma, você vai ter aqui dos seus parâmetros, né? Como você já viu nos outros episódios do Teira, normalmente de parâmetros. Você quer calcular, minimizar, né? Esses parâmetros em relação à soma dos seus estados, das suas ações, dos seus estados futuros, das suas recompensas ao longo do tempo. E você quer a soma de tudo isso, que vai ser as suas recompensas, as suas penalidades, com relação à maximização da sua tabela Q. Lembra da tabela Q que eu vi aqui? Você quer maximizar essa tabela. E os estados são esses S, né? Que, por exemplo, seria S0, S1, S2, S3, S4. E assim sucessivamente. Que vão ser agrupados em observáveis, né? Menos os seus estados anteriores. E a sua tabela Q anterior. Então você quer maximizar a sua função de valor com relação à tabela Q anterior. E fazer tudo isso ao quadrado, né? Então você quer entender uma relação de como você pode minimizar essa soma. Esse grupo de somas com relação à tabela aqui. No caso de você fazer gradient descent aqui, tá? Você quer minimizar uma função com relação a decidir de gradiente com relação a isso aqui. Eu também uso gradient descent aqui. Pra você minimizar o erro, né? Você quer ainda assim você tem que minimizar o erro. Outra coisa interessante, que é muito usada em inteligência artificial, que é o Kubelik Divergence, né? O KL Divergence, que é basicamente uma demonstração da diferença entre duas funções de probabilidade. Então você tem um grupo de distribuições de probabilidade P e Q. Aí você tem a soma nesse espaço de probabilidade. E você quer entender, em relação, por exemplo, a uma distribuição, a relação entre as duas. Então você quer saber quantas duas são diferentes.
Isso é até interessante pra teoria do caos também. Assim como por mais que o algoritmo padrão, como a gente viu no curso sobre economia, da nova economia austríaca, se você viu, teve um vídeo sobre teoria do caos, né? Que é sobre o expoente de Lyapunov. Então, é basicamente da família do expoente de Lyapunov. Que isso aqui faz a mesma coisa, né? Calcula a diferença entre duas distribuições. Embora não seja a mesma coisa que a gente viu anteriormente, porque isso daqui é uma minimização dessa distribuição KL, né? Basicamente, eu acho que visualmente é bom de entender. Então, você tem um grupo de espaços de funções probabilísticas, né? No caso, eles usam o algoritmo de Monte Carlo em jogos. Isso quer fazer a diferença entre as duas. É isso. No caso aqui, eles estão tentando minimizar o espaço das duas, né? Por outras questões do artigo aqui. Mas eu creio que visualmente, eu acho que é interessante a gente ter a questão visual, da gente entender que essa equação aqui, ela significa alguma coisa na vida real. Eu sei que tem pessoas que estudam matemática só por estudar. Assim, que a matemática em si não tem nenhum significado na prática. Eu só faço as equações porque tá na prova. É isso que eu faço, eu só resolvo conta. Pra quem é mais da matemática pura, mas isso não é verdade. Essa não é a minha visão de matemática. Por exemplo, teoria dos números. Eu creio que todo mundo pensava que seria inútil no futuro. Se tinha alguma coisa que seria inútil no futuro, seria teoria dos números. Pra aplicações práticas, tá ligado? Quando se comparar, por exemplo, com mecânica celestial, pra você saber a mudança com relação à Lua, ao poder da Terra, enfim. E outros corpos celestes em relação ao outro. Isso é útil, talvez, pra alguém, mas teoria dos números, isso nunca seria útil, né? E acaba que é a base da ciência da computação. Sem ela, você não teria seu celular, você não teria internet, não teria nada. Então, tudo isso daqui, ele é importante para as coisas básicas que hoje a gente tem na vida, mas a gente que não sabe que tiveram que ter avanços para ser feito, né? Então, no próximo episódio, eu vou falar sobre Actor Critic, né? Que é uma parte importante aí do próprio Reinforcement Learning, né? Em que você tem o ambiente, as ações, o estado das recompensas. Só que você tem um sistema que vai reevaluar o seu agente, né? E é isso que a gente vai ver no próximo episódio, né? Tem a função de valor também, também usa processos markovianos, né? De decisões markovianas, mas de uma forma diferente. Tem outros estilos de sistema como esse, que é desse paper aqui. Um paper review, né? A gente vai usar muitos paper review em relação a Actor Critics em Reinforcement Learning, né? Então é isso. Eu creio que o objetivo dessa aula foi dar um panorama sobre alguns modelos, não necessariamente somente algoritmos. Depois a gente vai falar sobre KNN, né? K-Nearest Neighbor, Principal Component Analysis, Support Vector Machines, mas vamos com calma, né? Esse curso também não tem uma ordem lógica, né? Só vou fazendo o que eu acho que é melhor fazer na ordem, né? Mas eu quero ressaltar de novo que isso daqui é extremamente importante para a inteligência artificial como um todo, né? Então, não é à toa que esses temas apareceram na capa de jornais importantes várias vezes, não só uma, né? Então, eu creio que se alguém estuda inteligência artificial não entende reinforcement learning, essa pessoa precisa rever o que ela realmente quer aprender, porque é extremamente importante, é extremamente interessante e útil para diversas áreas, né? Eu tô mostrando aqui em jogos, mas também é aplicada para a área de finanças, medicina, enfim. A questão é extremamente importante que a gente entenda os principais algoritmos. A gente vai ver, por exemplo, o GANs posteriormente, que é Generative Adversarial Networks, redes neurais adversárias, né? A gente vai ver diversos tipos de sistemas posteriormente, mas o que importa é que você entenda a base por trás deles. Depois, se você quiser fazer um curso em TensorFlow, em Keras, você vai entender já até a base para aplicar o que você aprendeu, ou pelo menos entender por trás o que você aprendeu, porque na parte do código não é tão difícil você usar a parte de inteligência artificial hoje em dia, né? Na época, em 1998, o negócio era tryhard, né? Eu vi um vídeo de um cara, acho que da MIT,
japonês. Ele tava mostrando como funciona a gradient descent na raça, né? Então ele fez o algoritmo seguindo passo a passo as equações na raça. Só que é mais difícil, porque dá mais erro, né? Você vai ter que corrigir e tal. Tem que ter também questão de eficiência que você tem que melhorar. Quando você usando Keras já tá tudo bonitinho ali. Mas basicamente é isso. Até o próximo episódio.